Bolsonarista, bando de lambe-saus. E aí, seus gado velhos, bolsominhos, eu estou aqui e quero dizer a vocês o real motivo que o presidente Lula foi para os Estados Unidos. Mas vou falar essa parte aí no final do vídeo. Mas antes quero falar para vocês por que é que muitos odeiam Lula, odeia mesmo, odiar, entendeu? Muitos odeiam Lula, mas tem muitas pessoas que veneram, que idolatram, que amam, que adoram o presidente Lula, né, galera? Vocês sabem que tem muitas pessoas aí nesse paizão, nesse Brasil, que amam muito o presidente Lula. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer a vocês todos por milhares de curtidas, visualizações aí no meu canal no YouTube e nessas outras redes sociais também, né, galera? Que vocês sabem muito bem que eu não só tenho uma rede social. Mas, antes de tudo, deixa aquele joinha para fortalecer, vai lá, joinha, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo, porque leva muita informação e fala do verdadeiro político brasileiro do nosso país. O político mais honesto que o Brasil já pôde apreciar e ver no nosso país. E o político que mais criou pelo povo pobre deste país, né, galera? Mas antes, por que é que muitas pessoas odeiam o Lula de verdade? Odeia, mas não é odiar um pouquinho, não. Odeia até desejar a morte do nosso presidente Lula. Vocês sabem muito bem que o Lula tem mais ou menos de 25 anos a 30 anos na política. O Lula, depois que entrou na política, o Lula nunca mais saiu da política. Por aí já se tira a raiva de alguns invejosos, né? E que odeia o nosso presidente Lula. Por isso já se tira que aonde eu vou chegar com esse vídeo, vocês vão se surpreender no detalhe, no final desse vídeo aqui, com tudo que eu vou falar aqui, porque é que o povo não, né? Alguns odeiam o Lula. Primeiramente, galera, o Lula saiu do Pernambuco, né? De um lugar pobre, de uma família pobre, e que não teve muita escolha a não ser entrar no mundo da política, no mundo para ganhar dinheiro, para sobreviver e manter sua família, né? Que nem ele viu o presidente do nosso Brasil. Mas aí, onde é que o povo odeia, Zé? O Lula. O Lula, o povo odeia o Lula, porque o Lula mexeu com muita gente poderosa desse país, né? Muitos ricaços aí, o Lula mexeu com eles. Principalmente aqueles patrãozão, né? Os tais coronel antigamente, que tentava escravizar o povo pobre e o povo trabalhador desse país, né? Os patrões, famosos patrões. Então o Lula começou a atingir essa classe aí, a classe rica, que pisava nos funcionários, que não pagava suas contas de trabalho trabalhista direitinho. Outros também aí que odeiam o Lula é porque o Lula não teve a formação que eles teve, né? Não teve a leitura, a escolaridade que eles têm, muitos aí. E é o cara que mais criou faculdade no nosso país. Por aí já se vem a raiva grandíssima dos grandões aí, dos ricaços, porque o Lula, com isso, o Lula abriu a porta para o povo pobre desse país, fazendo faculdade gratuita para o povo pobre desse país, que não tinha educação, não tinha conhecimento, não tinha leitura, não sabia muito, e hoje muitos pobres aí dão aula a filhos de rico, né, galera? Você sabe muito bem aí que tem pobre muito inteligentíssimo depois que o Lula criou faculdade gratuita, que só assim o pobre, o filho do pobre, o filho da empregada doméstica, o filho do faxineiro, o filho do gari pudesse entrar na faculdade gratuita neste país e dar aula a muitos filhos de papai, né? Filho de ricaço, que tem muitos aí
que acham que é inteligente, que é filho que é inteligente, e são mais burros que uma porta. Aprende com os outros, muitas vezes aprende com o filho do pobre. É uma parte aí, né, galera? Agora a segunda parte, porque alguns odeiam o Lula, é porque o Lula começou a mexer em imposto grandíssimo que o ricaço não pagava, né, galera? Você sabe muito bem que o ricaço aí ganhava 1 milhão, né, e não pagava nem a metade de imposto que o pobre pagava. Com isso, o povo ricaço, né, começou a odiar o Lula por diminuir o imposto para o povo pobre e aumentar o imposto para os ricos. É aí onde vem o ódio com o nosso presidente Lula. Você sabe disso. E eu quero dizer aqui com vocês com certeza, se não fosse o Lula no nosso país, o rico já teria escravizado o pobre faz tempo. E o Lula tirou essas algemas que o ricaço tinha no povo pobre, que nós era escravizado desde os tempos dos lacraios, desde os tempos atrás, que o povo pobre, o povo trabalhador, era escravizado pelos patrões. Chegava em muitas fazendas, eu cheguei em muitas fazendas para trabalhar, muitas e muitas aí, que você era agredido, você era pisado, você era humilhado, muitas e muitas vezes. Eu cansei de ver isso dentro das fazendas aí, grandiosas, dentro das empresas, indústrias. Muitos patrões aí queriam, porque queriam escravizar o povo pobre. Assim foi o vagabundo do Bolsonaro, que queria impor a ditadura no nosso país, querendo que os patrões de novo escravizassem o povo pobre. Porque é que tem um monte aí de ricaços babaca que idolatrava o Bolsonaro e queria, porque queria que o Bolsonaro voltasse para o poder. Para isso, cara, porque com isso, o Bolsonaro entrando no poder, o rico ia voltar aquela mesma ladainha, aquela mesma safadeza de escravizar o povo pobre e o povo trabalhador desse país. Mas o povo não é trouxa, o povo não é besta. O que aconteceu? O povo botaram o Bolsonaro na cadeia, que lá é o lugar dele, lugar de corrupto, vagabundo, bandido, salafrário, pilantra, é na cadeia. E tem um monte de trouxa aí que acha ruim que eu falo aqui do Bolsonaro, que Bolsonaro é corrupto, Bolsonaro é bandido, Bolsonaro é aquilo. Vá preso com ele também, cara. Se quiser ir, ó, a cadeia tá cheia. Lá, já de bolsonarista, que foi preso, que, né, um cara aquele vagabundo. Quem quiser ir, vai lá também. Lugar de gente safada na cadeia, né, cara? Vocês sabem muito bem disso. Então não vem aqui com chororô não, porque é o seguinte, o Pelé, agora eu vou dizer aqui o coisa do Pelé, né? O povo fala aqui sobre o filho do Lula, que o filho do Lula foi preso, não sei o que, roubou. Problema dele, que se ele deve alguma coisa, que se foda, que se lasque, meu amigo. Ninguém tá nem aí não, entendeu? Ninguém tá nem aí não. Mas o Lula tem história, ele nunca vai deixar de ser o Lula, nunca vai deixar de ser o dono da história maior de político de todos os tempos no Brasil. Ele nunca deixar de ser o Lula, nunca. Ele é o rei, pô. Ele é o rei, caramba. O filho, aí pode não, Pelé. O filho de Pelé foi preso também. Pelé deixou de ser rei? Não deixou, cara. Morreu rei Pelé, né, galera? Então, vão tomar no menino aí. Deixem de fuleiragem e vão caçar o que fazer. Agora, falando do presidente Trump, o Lula foi convidado pelo presidente Trump para fazer uma visita lá nos Estados Unidos. E com isso, ligaram pro Lula, ele disse que ia falar meia hora com o Lula. Aí o Lula disse, não, meia hora não, porque meia hora não será que meu país, para poder ir pro seu país, para você passar meia hora só para poder ir voltar, não. Meia hora não dá, tem que passar de 3 horas por aí, para nós começar a bater um papo. Isso aqui é um homem, cara, isso aqui é um político de verdade. Fosse um tal do Bolsonaro, tá lá, dando continência para a bandeira dos Estados Unidos, babando, lambendo as botas do presidente Trump e tentando de todo jeito vender nosso país, o Brasil.
Porque aquele vagabundo deu quase tudo o nosso país, para os árabes, para os sheiks, para os Estados Unidos, um bocado de coisa aí, o vagabundo Bolsonaro vendeu. Né? Então, se o Lula é odiado por esses ricaços aí, mas é idolatrado, amado pelo povo pobre, porque só o povo pobre é quem sabe o valor que tem o presidente Lula, é quem sabe o que é amanhecer não ter um centavo no bolso, né? E a Bolsa Família vir e abastecer sua casa. Só o povo pobre sabe o que é ter um carro zero hoje em dia, que pobre tem carro, que rico hoje em dia às vezes não tem, porque o Lula fez isso pelo povo pobre. Deu mais dignidade, imposto zero em carros aí, há muito tempo atrás veio imposto zeros e passaram a ter carro que rico às vezes não tem. O povo pobre também sabe muito bem porque ama o Lula, porque sabe muito bem o que é entrar na faculdade gratuita, virar um doutor e comprar carro mais bonito e melhor que esses trouxas ricaços aí. Então, valeu galera, tô por cá, depois vem mais vídeo pra vocês. Aqui foi só uma palhinha de algumas coisas sobre o Lula, o melhor presidente do mundo, porque é odiado, porque é odiado por uns e amado por outros. Esses motivos aí são os motivos que faz Lula ser amado por uns e odiado por outros. Beleza? Então, e o presidente Trump se prepare, que não é trouxa não. Ele está lidando com um cara economista, um cara que é foda no nosso país, um cara que manda ver, já viu que não tem medo dele. Então, baixa a bola, presidente Trump, que você está com o melhor do mundo, o melhor do país e do mundo também, que é o melhor presidente que já tem na história de todos os tempos. Chama, gadanhada velha. Todo dia meu celular vibra. Gado raivoso. Comentando aqui nos meus vídeos. Valeu, tamo junto.